Tá, Jair? Ok. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar. Bom dia. Vamos iniciar a nossa quarta sessão virtual da terceira turma recursal. Eu presento já todos os colegas. Doutora Misa tem um compromisso no tribunal, vai ter que se ausentar um pouco mais cedo, não é isso, doutora Misa? Sim, e eu não tenho nenhum processo hoje com sustentação virtual, pelo menos nenhum advogado compareceu. Creio que os colegas têm objeção. Não, sem objeção nenhuma, tendo em vista que a doutora Mirza sempre é uma presença agradável, mas não tem por que permanecer, já que a senhora está devidamente em dia com a turma. Fique à vontade, doutora Misa, sem objeção à sua ausência, já que não tem sustentação virtual da senhora. Muito obrigada. Vai para o TJ, ela tem um processo com o TJ, então ela vai ter que também uma sessão. Doutor Moacir, sem objeção, certo? Sem objeção também. Tá? Tá, tenham toda uma boa sessão, bom resto de... E bom trabalho no TJ. Tá, doutora Misa, sucesso. Até logo. Eu peço para o doutor Jailton apregoar o processo. O primeiro processo da nossa ordem é o número 2, é o 0603-091, dígito 40.2019. Relatoria do doutor Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz. Desculpa, Marcelo, pode entrar a doutora Angélica, tá? Qual é o número? É o número 2, doutor. É o 060 3091. 3091, dígito 40.2019. Relatoria do doutor Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz e recorrente Vivo S.A. e recorrido Francisca Ramalho de Melo. É o segundo da lista, né, Jair? Segundo. Portanto... Doutora Angélica. 060 30 91 40. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu chamei o primeiro processo, que é o número 2 da pauta, né, e a relatoria do doutor Queiroz. Tem. Vocês têm alguma objeção do doutor Queiroz fazer sustentação em bloco, sem matérias idênticas? Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É em bloco? Pode ser, doutora Angélica? Pode. Nós somos, tem esses primeiros, né, que é o 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 da pauta. Isso. São todos da minha relatoria? Doutor Jailton? Do 2 até o 7 é seu, doutor. Então, eu gostaria que o senhor apregoasse a todos, certo, sem objeção, se não houver nenhuma objeção da presidência aí do doutor Moacir. O doutor Moacir não está na sala. Algum problema? Ele está presente? Ele está na sala, só foi desligar o microfone, a câmera. Tá. Não, tá, Moacir. Não, é porque ficou sem, aí eu estava... Se não houver objeção da presidência, se não houver objeção do doutor Moacir, eu gostaria de que o doutor Jailton apregoasse a todos os que podem ser julgados em bloco, e aí eu falo o primeiro, e os demais seguem a mesma regra. Então, vamos lá. É o número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 3 é o 0606-581, dígito 82.2018. Relatoria do doutor Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz, recorrente Vivo S.A. e recorrido Renato Rocha Durante. O número 4 é o 0604-791-29-2019. Recorrente Telefônica Brasil S.A. e recorrida Aline Solimões de Lima. O 5 é o 0603-701, dígito 83.2019. Recorrente Vivo S.A. e recorrida Luciana de Oliveira Silva. O 6 é o 0600-748-49-2019. Telefônica Brasil recorrente e Suzy de Mendonça Rocha recorrida. E o 7 é o 0608-585, dígito 58.2019. Recorrente Telefônica Brasil e recorrido César Augusto Batista Corrêa. Todos relatoria do doutor Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz. Eu já li. Pode ser aqui mesmo.
Eu não sei como é que eu vou abrir um a outro. Presidente. Não sei como é que tu vai abrir. Eu passei para o teu lado. Eu não tremei aí também. Não? Mas como é que eu vou imprimir? Esse aí é um, né? Não, esse eu vou ler. Esse é o primeiro. Agora, se for em bloco... Eu estou com a palavra, né, doutora? Excelência, o relator, o doutor Francisco Queiroz, está com a palavra. Tá, então, senhores membros, senhora advogada, senhores servidores, em pauta o julgamento 2, 3, 4, 5, 6, 7 da nossa relação, cuja relatoria cabe à minha pessoa. Informo a todos que esse julgamento será em bloco, doutora Angélica Duarte, e de tal sorte que o voto que será lançado nesse primeiro segue à risca aos demais, e esse voto ele está de acordo com o que nós previamente entendemos dentro da nossa visão, dentro da nossa perspectiva de julgamento dentro dessa terceira turma. Passo a palavra à senhora, doutora Angélica. Aliás, perdão, com a palavra a doutora Angélica, né? Isso, para sustentação, pelo prazo de... Aí, doutor, 5 minutos ou a gente coloca 10 para a doutora? Vai ser em bloco. Relator? Doutora, a senhora que comanda. Eu acho que 5 minutos é em bloco, doutora Angélica. A sorte de um é a sorte de todos. Doutora Angélica, com a palavra. Bom dia, excelências. Bom dia aos serventuários, aos colegas também que estão nos assistindo. Na verdade, né, a minha sustentação, então, eu vou fazer também ela breve, para não se estender muito. A empresa, ela pugna pela minoração, né, no caso da condenação arbitrada em todos esses processos, esclarecendo que as partes alegaram, né, no caso os autores, hoje ora recorridos, né, que desconhecem qualquer cobrança, que foram negativados, mas, no caso, houve a comprovação por parte da empresa, que houve a utilização dos serviços, houve migração de linhas, né, de pré-pago para o sistema controle, e houve pagamentos, as telas foram juntadas. Então, no caso, como eu também já tenho conhecimento, né, do entendimento de Vossas Excelências, então eu também não me estendo muito, né, eu só data vênia peço pela minoração, então, do valor hora arbitrado, se for assim o entendimento. Agradeço, então, pela minha participação nesse momento. Obrigada, excelência. Eu que agradeço. Com a palavra, o colega Carlos Queiroz, para proferir seus votos. Com a palavra, excelência, para proferir seus votos. Ok, doutora Cristina, eu vou ao voto direto, tá? Conheço do recurso, vejo que este é próprio. Eu vou ficar um pouco de lado, mas é porque eu estou lendo aqui na outra tela, tá? Conheço do recurso, vejo que próprio e tempestivo. Da análise do caderno, constato que a discussão gira em torno do débito da fatura do serviço telefônico. Né, Lucas, para a gente ler aqui, ó. Vou arranjar um tripé. Que a autora utilizou-se da fatura enviada pela própria requerida por e-mail para pagar o boleto antes do vencimento. Entretanto, a fatura paga não pertence à titularidade da autora, mas a terceiro, que resultou no bloqueio da linha telefônica. De início, constato claramente que a culpa pelo envio do documento respectivo da fatura recai tão somente à parte ré, pois a autora de boa-fé cuidou de comunicar antecipadamente a requerida pelo envio da fatura via e-mail através de CPF para fins de pagamento, sendo certo que a empresa fornecedora não se atentou adequadamente para o envio correto do documento. Neste interim, vislumbro
que o pagamento feito pela autora através do boleto na fatura enviada à empresa ré é válido de pleno direito, pois aparentemente se remete a um e-mail enviado pela requerida para a quitação da contraprestação de serviços feitos. Não é justo a consumidora ser cobrada por pagamento, pois a autora agiu de boa-fé, quitando como se a fatura fosse sua. Assim, patente é a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora no caso em análise, o que poderia ser, inclusive, solucionado de forma simples pela requerida através de crédito quanto ao do valor da fatura pendente ou quitação. Portanto, como se vê, a responsabilidade pelos danos causados à autora recai sobre o réu, devendo este suportar as consequências de sua incúria com o reconhecimento do dano decorrente deste fato, até porque é risco do seu empreendimento manter segurança, organização e cautela nas cobranças, especialmente quando há contato da cliente via central de atendimento, explicando o ocorrido e buscando soluções quanto ao pagamento e quitação das cobranças e bloqueios indevidos. Dessa forma, os danos morais são configurados no presente caso, passando a ideia de mero aborrecimento. No que pertine ao valor do quanto indenizatório, devem ser observados os princípios valorativos para a compensação pecuniária. Por assim dizer, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau encontra-se justo e equânime ao caso concreto, já que pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto e submeto, portanto, fazendo uso desse voto aos processos de número 3, 4, 5, 6 e 7 da nossa relação, senhora presidente, senhor membro, doutor Moacir, para que este voto sirva nesse julgamento em bloco, portanto, aos processos da nossa relação de número 3 até a 7. É como voto, submeto esse voto à apreciação de vossas excelências. Doutor Moacir, como o senhor vota? Doutor Moacir? Oi, senhora presidenta. Como o senhor Alô. vota? Oi. Está ouvindo? Eu acompanho o relator nos seus termos, tá? E eu também acompanho integralmente o relator nos votos proferidos de número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, integralmente com o relator. Proclamo os votos que julgaram, acolheram o recurso e julgaram procedente no dano moral fixado conforme voto do relator. Presidente, Senhora presidente, o Jailton, eu gostaria de pedir, porque já que a doutora Angélica é advogada da Vivo, para julgar os meus da Vivo também, se fosse possível. Era isso que eu sugeri agora. Tá. E eu agradeço. Só um detalhe. Na minha explanação, senhora presidente, doutor Moacir, eu falei dos processos 3, 4, 5, 6 e 7. Quero só fazer um adendo. É 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 2 também, tá, doutora Angélica? Só para a gente... Excelência. Porque eu falei de 3 a 7. Aí eu equivocadamente esqueci de... Não, o senhor leu o 2. Eu cheguei a falar... Bom, o 2 a 7. O 2 também está incluído, tá, doutora Angélica? Correto. Presidente, era essa a minha... Tá. Aí, presidente, a gente tem outro advogado que é da parte diversa, em um processo contra a Vivo, que é o de número 44, relatoria do doutor Moacir. A gente pode chamar ele, né, e já colocar na sala e fazer logo a situação oral dele, e a gente já consegue antecipar o processo dele. Ele é contra a Vivo? Contra a Vivo, isso. Doutor Tá. Marcelo, pode colocar o doutor Ronan Botelho, por favor? Jailton, ele no momento ele não está mais na sala de espera, só está o doutor Moitinho. Ele está falando comigo aqui agora, deixa eu falar com ele aqui. Acho que deve ter caído o sinal dele. Inclusive, todos os processos do doutor Moacir tem a Vivo, não tem, doutor Moacir? Como recorrente. Tem. Os dois recorreram nesse 44. Então, em tese, teria a sustentação da doutora Angélica e dele, né? Todos que estão em pauta
a Vivo como recorrido, não é? Os meus, sim. Os meus da Vivo, sim. Sim. Ele deve estar com algum problema, doutor Moacir? E desse... A gente pode, então, pela ordem? É o 44, que é o do mesmo advogado, né? É, o 44. Errou. Não, só esse 44. Poderia começar por ele. Já que ele caiu aqui, vamos fazer o restante e deixar o dele para depois. Então... doutor Moacir, vamos... O doutor Queiroz concorda? Sem objeção. Certo, doutora Angélica? Pois não, Excelência. Doutora Angélica, podemos fazer do 35... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... é uma sequência. 43. O 36... Aí fica só pendente o 44. Doutora Angélica, o 36... Um momento. O 36, 38 e 39, tem advogado da parte contrária, Jair? Não tem, doutor Moacir. Só tem? Então, eu gostaria de... Alô? Manteve. Então, eu tenho que fazer a sustentação, né? Manteve a procedência. Então, eu gostaria de avisar a doutora Angélica, se ela quiser abrir mão, que foi mantida a sentença de improcedência, tá? Então, eu acho que ela não teria necessidade de fazer a sustentação oral no 36, 38 e 39, doutora Angélica. Foi mantida a improcedência, mantida a extinção e a manutenção da sentença simples, da manutenção, no 36, foi a manutenção da sentença também, simples, cobrança, não houve negativação também. Então, eu acho que a senhora não teria prejuízo nesses 36, 38 e 39. Doutor Moacir, eu vou pregar o 35, 37, não, 40, não. 41, e 42 e 43, né? Dá para fazer. É o 35, 37, 40, 41, 42 e 43, não é isso, doutor? Correto, isso mesmo. Isso. Então, vamos ao 35. 35 é o 0606-872-07-2018. Relatoria doutor Moacir Pereira Batista, recorrente Ana Maria Guedes da Silva e recorrido Vivo S.A. O 37 é o 0607-856, dígito 88.2018. Relatoria doutor Moacir Pereira Batista, recorrente Edmilson Sombra da Silva e recorrido Vivo S.A. O 40 é 061-3198-95-2018, recorrente Manuel Reis Vieira Júnior, recorrido Vivo S.A. 41 é o 0607-910, dígito 54.2018, recorrente Alceni Carvalho da Cunha, recorrido Vivo S.A. E o 42 é o 061-8389, dígito 87.2019, recorrido Rodrigo Costa Lima, recorrente Rodrigo Costa Lima e recorrido Vivo S.A. 43 é o 0606-608, dígito 53, recorrente Leandro Bento da Silva e recorrido Vivo S.A. Pronto, presidente. Pronto, doutor Moacir? Alô, doutor Moacir? Oi, pode sim, pode iniciar. A colega advogada, pelo prazo de 5 minutos, por gentileza. Doutora, pode iniciar. Qual é o processo? 35? Qual é o... Doutora, com a palavra. Pois não. Bom dia, mais uma vez. Na verdade, a empresa vem só manifestar no sentido de pedir pela manutenção da sentença ACOR, em razão de que houve pedidos da parte recorrente, que foram os autores aqui nessas situações, eles pedem que seja revista, né, a sentença. Então, a empresa vem só pugnando para que seja mantida, que não haja qualquer alteração, ou, caso contrário, que seja aplicada a minoração, porque teve algumas situações que houve condenação por parte da empresa. Então, no caso aqui, a gente só pugna pela manutenção, que haja, então, a minoração do valor. Sem mais, Excelência, eu me mantenho nessa linha. Com a palavra, o colega relator, doutor Moacir Batista.
Eu falei 35, 41. Diferente. O processo de número 35 e 41, nós mantemos a declaração de inexigibilidade de débito, tá? Foi mantida a inexigibilidade do débito e foi improcedentes os danos morais. Por quê? Porque em ambos os processos, os recorridos já têm negativação pré-existente. Então, nesse caso, praticamente foi essa sentença, não há prejuízo para vivo, né? Ou seja, foi mantida a inexigibilidade do débito, tá? No 35 e no 41, sem danos morais, porque ele já tem negativação precedente. E segundo a súmula 385 do STJ, se há uma negativação precedente, não existe dano moral. Nesse caso. Eu não sei se os senhores relatores concordariam comigo nessa decisão. Concordo. Eu, pessoalmente, discordo. Eu entendo que há, sim, dano. Mesmo que seja mínimo, há. Se a pessoa negativou alguém que não é improcedente aquela negativação, mesmo ela tendo outras negativação, eu entendo que há dano minorado. Mas eu me curvo à súmula e aos colegas e voto na íntegra com o doutor Moacir. Eu também até entendo que há esse dano moral, viu, doutora? Mas aí eu tô tem que enfrentar a súmula, né? Tem que enfrentar a súmula, tem que... Isso, não dá nenhuma É uma reclamação. questão que transcende o seu ponto de vista. Isso, né? Se tem a súmula para não... Como eu acabei de dizer, eu pessoalmente entendo que há um dano moral mínimo, mas há. Não, eu também. Eu não tenho débito com aquela empresa, e ela me escreve, é lógico. Causa um dano maior. Até porque também, essa súmula, eu acho que tem que ser revista, porque às vezes a pessoa está discutindo um outro dano, e aí você verifica que ela não tinha o débito, também foi negativada injustamente. E aí ela não teve dano moral nem de um nem de outro. Mas eu vou com o relator. Eu acompanho também. 37. Vou julgar agora o 37, o 40, vou ler o acordo, tá? O 42 e o 43, tá? Eu vou ter que ler esse voto, tá bom? Vou passar a leitura do voto. Doutor Moacir, foi julgado o 35 e o 41. 41. Tá, obrigado. Tá? Foi unânime aí, já, o 35 e 41. Vamos para o 37, 40, 42, 43. Esses processos, 37, 40, 42 e 43, eles já estão aqui conosco de forma reiterada. Já são decisões que, inclusive, em sessões anteriores, nós já julgamos vários processos deles. Eles se referem à ação de dano moral, cobrança indevida, em caso de serviço não contratado. Né? Ele não contratou, não tem nenhuma relação jurídica com a Vivo, nenhuma tal, e houve uma fraude nessa contratação, né? Quer dizer, e houve uma negativação indevida ainda, né? do nome dele, da pessoa. Né? Então, eu entendo nesses acordos que há, sim, o dano moral caracterizado, né? E mantenho, sim, a sentença de primeiro grau. Né? Algumas, aliás, todas as sentenças desse processo lá foram improcedentes, no sentido de reconhecer a inexigibilidade do débito e não dar dano moral. Eu reformo, tá? Essas sentenças, eu entendo que tem que se reconhecer a inexigibilidade do débito e reformo também para conceder um dano moral. Ou seja, então, eu reformo a inexigibilidade do débito, mantenho e reformo para conceder o dano moral no valor de R$10.000. É o meu voto. Se Vossas Excelências quiserem, eu leio o teor do voto, mas eu estou praticamente nesses 4 reconhecendo o dano moral na quantia de R$10.000. Como é uma negativação indevida, esse é o valor que eu fixo nas minhas sentenças a nível de vara, nas sentenças iniciais, né, no juízo ACO. Então, eu não posso me dissociar desse meu entendimento na primeira instância. Então, basicamente essa questão jurídica que está sob júdice. Se Vossas Excelências
quiserem, eu leio o voto, o acordo, mas é isso, é inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica e com negativação indevida do consumidor. Então, é isso. Eu mantenho a inexigibilidade desse débito e condeno danos morais de R$10 mil. É o meu voto. Fica a critério da senhora presidente, do colega. Doutor Queiroz, como o senhor eu acompanho o relator, presidente, e doutor Moacir, mas eu só não posso acompanhar no tocante à valoração do dano. Eu acho que esse dano, ele, nesse tamanho, ele é um tanto excessivo. E aí eu voto com o relator, mas no tocante ao dano, eu minoraria a R$5 mil. Realmente, dano moral, eu fui juíza de juizados, eu sempre gostava de ouvir as partes, em especial a que se sentiu ofendida para a gente aquilatar. É algo muito, muito difícil, principalmente em segundo grau, como é o caso. E, geralmente, os colegas que estão enfrentando a questão, eles olham as pessoas, eles sentem, eles conseguem aquilatar. Por este motivo, apesar de achar, em alguns casos, um pouco alto o valor, mas eu vou acompanhar o relator e vou manter o dano moral no valor de R$10 mil. Então, eu proclamo a votação, né? Por maioria, conheceu do recurso, julgou procedente e arbitrou dano moral em R$10 mil. Alguma objeção, doutora Angélica? Excelência, pela ordem, né, se me permitirem. No caso em questão, como o doutor Moacir pesou, que ele colocou a situação de fraude, nós estamos tendo muitas situações de advogados que estão ajuizando ações aqui na nossa comarca e estão trazendo situações que não condizem com a realidade dos fatos, né? Então, esses, nos casos requerentes, né, que eles vêm a lide, é uma lide temerosa, porque muitas das vezes a gente tem como provar com as telas que foram juntadas de comprovação de pagamentos, daí deixaram de pagar, e sob essa alegação de que desconhecem, né? Mas, de repente, a gente não sabe se eles usaram o nome desse terceiro, quer dizer, se o terceiro usou esse nome da pessoa, da parte, que hora que vem a lide. Então, a gente, no caso, a empresa, ela também fica propícia a essas fraudes, né? Então, no caso, eu ainda insisto, apesar, né, de que já houve a reforma, então, da sentença. Doutora, com relação à fraude, eu penso que há um risco da empresa. Eu tenho um voto que vou lançar divergente no voto do doutor Moacir, no qual ele mantém a sentença de um colega nosso, e eu vi a fraude que ocorreu contra a NET. Agora, eu acho que os advogados também devem ter mais cuidado, principalmente ao produzir uma contestação, procurar. O próprio advogado pede que seja oficiado ao Bradesco para saber a quem aproveitou o pagamento. Ora, nos autos das folhas 17, é um outro processo, está lá, o valor foi para uma padaria. Então, as pessoas têm que olhar mais os autos, ter mais cuidado e verificar. Então, eu acho que a empresa prefere aceitar uma contratação por telefone, ela também corre o risco de ter fraude, alguém usando o nome e o CPF. Aí vai correndo o risco. Então, por esse motivo, eu acho que a empresa tem que se acautelar mais, tem que ter cuidado, que a gente sabe que existe muitas pessoas que usam o nome de outros, CPF de outros, hoje tem uma facilidade de se obter esses detalhes. Mas, no caso específico, eu mantenho o meu entendimento com o doutor Moacir. Ok, excelência, eu agradeço. Do que agradeço, doutora. Doutor Queiroz. Doutora, senhora presidente, apenas com a Vivo o processo de número 44, tá? Isso que eu falo agora, doutor.
advogado. Jaqueline, por favor, pode colocar o doutor Ronan na sala? Na sessão, desculpa. O doutor Ronan não está mais na sala. Agora, quem está é o doutor Márcio Moutinho e um número Galaxy A8, mas eu não sei se é o doutor Ronan. Vamos colocar esse Galaxy A8 para a gente ver. Pode ser que ele tenha entrado pelo celular? Um momento. Modalidade prepara isso, né? Conforme a ativação de vida, é cliente vivo, mas não vai preparar a tarefa. Já está na sala. Quem que está usando o aparelho Galaxy A8, por favor? Ronan, advogado. Eu não estou conseguindo entrar pelo aparelho de notebook, estou entrando pelo celular. Ah, tá ok. Aqui a câmera está desligada. Meu Deus, vou tentar aqui. Agora sim. Ok. Então, vou pregoar, é o processo número 44, é o 0605-630, dígito 54.2019. Relatoria do Dr. Moacir Pereira Batista, recorrente Heraldo Gonzaga da Silva e recorrido Vivo S.A. Pronto, presidente. Doutor Ronan, na sala. Eu indago, doutor Moacir, se eu posso já abrir para os colegas, advogados? Pode sim. Pode. Então, com a palavra, doutor Ronan, por favor, ele está pelo recorrente, né? Heraldo Gonzaga da Silva, doutor? Doutor Ronan? Ok. Com a palavra por 5 minutos, doutor. Doutor Ronan, só uma observação. O doutor Ronan, ele recorreu para majorar também, não, né? Não, só súmula 54 do STJ. Só foi a incidência dos juros, né, doutor Ronan? Do evento danoso, exatamente. Só foi a incidência dos juros, seu recurso, né? Então, foi reformado nesse sentido, tá? Eu adianto, já antecipo o meu voto, se os nobres colegas quiserem votar. O doutor Ronan tem razão nesse caso, que a incidência do dano moral é a partir do evento danoso. Isso, né? Os juros, a incidência dos juros, tá? De acordo com a súmula 54 do STJ. Então, eu acho desnecessária a sustentação oral do doutor Ronan, porque ele está coberto de razão, ele está basilado o direito dele numa súmula do STJ, e eu dei provimento nesse sentido, porque não tem como se afastar, né, da incidência dessa súmula. Então, para poupar o doutor Ronan e antecipar já, dar uma celeridade aos nossos processos, eu digo que eu dou provimento nesse sentido, porque não tem como se desviar e deixar de aplicar essa súmula 54, ou seja, juros a partir do evento danoso. Se os colegas concordarem comigo, fica aberta a votação. Deixa eu só perguntar da doutora Angélica se há alguma objeção, já que ela também está inscrita. Sem objeção, Excelência. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Doutor Queiroz, acompanha? Acompanho o relator, em respeito à súmula 54. De igual modo, também acompanho. E proclamo... Se me permite, senhor relator, se me permite, doutor Moacir, a sucumbência, porque ambos recorreram. Foi 20. É o de costume que a gente dá, né, moça? 20%. Que é a praxe. Obrigado. Então, já proclamei recurso conhecido e provido para inserir. Senhor presidente, então, encerrou então os processos da VIP. Ficaria só a sustentação da doutora Angélica, né? Não, ela já, eu perguntei a ela desistiu. Já encerrou todos da doutora Angélica. Matéria simulada, é difícil. Doutor Ronan também, né? Já finalizou. A nossa turma agradece aos colegas advogados, doutora Angélica e doutor Ronan, pelo carinho com que tem com a nossa terceira turma,
e vamos seguir nos próximos processos. Até logo. Um bom dia a todos, um bom trabalho e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, bom dia. Jaqueline, por Doutora favor. Angélica, obrigado. Tá? Tomás Moutinho. É o da banco, né? Agora é os processos da doutora Luísa Cristina, tá? Eu vou seguir a mesma linha que nós estamos seguindo. Eu dou 3 a 5 mil. Aquela linha que nós acertamos. Nós olhamos o que tem dos danos. Bom dia, doutor Márcio. Ok. Nós temos o processo número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, doutora Luísa. Podemos fazer a sustentação oral em bloco, doutor Márcio? Podemos, mas nós temos um problema sério, que tem algo que é 3 e algo que é 5. Entendi. Então, é melhor fazer um a um? Não sei, o doutor Márcio nossa orientação. A doutora Cristina é a relatora. Eu acho que, então, ela poderia lançar os de 3 e depois os de 5. E aí a gente julgaria em 2 situações. Pode ser? Eu estou aberto agora com o de 5. Só para poder discutir, né? É assim, quando tem compras e algo mais, geralmente é 3. Quando não tem, é 5. Tá. Eu vou chamar o número 8, a gente vai pela ordem, e vamos seguindo. Pode ser? 8 aí, por favor. Tá, eu leio aí, o doutor Márcio ver se quer sustentar. Número 8 é o 0604, 180, dígito 40. Passa a presidência para o colega Queiroz. Recebo a presidência, doutora Cristina, doutor Moacir, doutor Márcio, com muita honra. E peço para que o doutor Jailton anuncie o julgamento do processo seguinte. Então, o processo pela pauta número 8, 0604, 180, dígito 40, ponto 2015. Relatoria, doutora Luísa Cristina Nascimento da Costa. Recorrente, Valdomiro Silva de Jesus. E recorrido, Banco Industrial do Brasil. Pronto, presidente. Doutor Moutinho, o senhor vai abrir mão da sustentação? Excelência. Bom dia. De antemão, excelência. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês todos novamente. É uma honra estar aqui. Excelência, de antemão, de todos os casos em que a doutora Cristina colocou o dano moral em 3 mil, esses casos eu efetivamente já abro mão da sustentação, de imediato. Ok. E em relação aos de 5 mil, doutor Moutinho, para a gente fazer uma prévia. Excelência, em relação aos de 5 mil, existe um caso que é um caso em que eu faria a sustentação. Na verdade, todos esses casos foram improcedentes. Então, teve apenas um que foi parcialmente procedente, que é o número 13 da pauta, Agemira Pereira. Então, vamos esperar chegar o 13. Agora vamos fazer esse. Ele faz cada um e eu vou rever também até o valor, pode ser que até aumente. Vamos lá. Doutor, peça para ele fazer a sustentação e vamos adiante. Ok. Então, eu vou pegar o presidente. Esse primeiro processo, qual é o número? Primeiro, número 8. É o 8, é o 060 4180 40 2015. Tá, então, com a palavra, doutor Moutinho. Perfeito. Excelência, mas esse o caso de Valdomiro, é o 8 da pauta, esse eu estou abrindo mão da sustentação, tanto do 8, como do 9, como do 10. Eu quero sustentar apenas o 13 da pauta. Os demais, eu estou abrindo mão da sustentação. Presidente, então a gente chama só o número 13 e o restante é julgamento virtual, né? Tudo bem, então vamos anunciar o julgamento do 13 e depois a gente julga em bloco o número 13. Os demais. O número 13 é 0601 995, dígito 70, ponto 2016. Relatoria doutora Luísa Cristina Nascimento da Costa.
recorrente Argemira Pereira da Silva e recorrido Banco do Estado do Brasil. Pronto, presidente. Perfeitamente. Pode, por favor, 5 minutos. Perfeitamente. Excelência, esse é o único caso hoje que eu tenho que fora julgado parcialmente procedente. É uma sentença do Dr. Luiz Pires de Carvalho Neto. Existem outras sentenças hoje do Dr. Luiz Pires e ele é sempre um juiz que analisa muito bem as provas dos processos e que normalmente faz audiência e que ouve os áudios, enfim, e que verifica a questão da contratação do cartão de crédito ou não. Por que esse caso me chamou a atenção e eu quis falar? Porque o doutor Luiz Pires, na verdade, nesse caso, ele julgou parcialmente procedente porque o banco mencionou que esse contrato, na sentença ele mencionou que o banco disse que esse contrato se liquidaria em 53 parcelas. E, efetivamente, ele fez a quitação em 53 parcelas, apesar de não ter julgado com dano moral e nada a mais do que isso. Por que esse caso não se liquidou nas 53 parcelas? Porque, posteriormente, com a questão do retorno do limite, porque isso é uma contratação de limite de cartão de crédito, o autor, naquela oportunidade, ele fez um aumento de limite, né? Então, este caso, na verdade, e utilizo esse para explicar, ele efetivamente não se liquidou na parcela de número 53, porque antes da liquidação do processo, o autor fez um saque complementar, um aumento de limite. Então, chama atenção muito bem por isso. Mas a sentença do doutor Luiz Pires, apesar de ser parcialmente procedente, é uma sentença muito bem posta. Ele menciona que todas as informações efetivamente foram dadas, que a parte tinha ciência de que se tratava de um cartão de crédito, não é? Então, assim, esse é um daqueles casos em que eu pego como exemplo, na verdade. Existem outros casos hoje aí, por exemplo, que enquanto nós temos sustentações de muitos casos nessas turmas, percebemos que muitas vezes existe o mesmo advogado com diversas iniciais. E o que nós percebemos também é que, como as iniciais são todas iguais, muitas vezes o advogado coloca lá que não fez uso do cartão, que não compareceu ao banco posterior, porque é uma inicial criada para um modelo próprio. Então, assim, não consegue encaixar todos os tipos de operações que aconteceram efetivamente. Então, nessas iniciais, muitas vezes fala e que ele jamais utilizou o cartão, que nunca pediu o cartão. E, nesses casos, a efetiva utilização do cartão de crédito. Então, assim, que digo isso para Vossas Excelências? Para dizer que nem sempre a inicial padrão, ela também consegue abarcar todos os casos. Ontem, no julgamento do TJM, até ontem, na segunda-feira, do TJM, muito bem dito por um desembargador, quando ele falou assim, difícil quando as iniciais são todas iguais, mas nós não encaixamos o caso dentro daquela inicial, porque a gente precisa verificar efetivamente se teve a compra, se foi uma pessoa alfabetizada. Nós precisamos analisar se aquele contrato não foi lido e não foi assinado pela parte autora. E o que se percebe, na verdade, e o próprio desembargador falou, é que realmente existe uma diferença de atuação de muitas dessas instituições bancárias, porque muitos têm o cuidado de pegar a assinatura, de colocar testemunha e tal. Enfim, mas como tem a questão do precedente dessa turma, que é a questão do dever de informação, e que se entende que muitas vezes o dever de informação não for prestado porque meramente não tem escrito a palavra contrato do cartão de crédito, mas está lá um termo de adesão, e embaixo está todas as cláusulas de contrato de cartão de crédito, foi muito bem dito pelo desembargador, quando ele falou assim, olha, efetivamente, e como o doutor Luiz Pires nessa sentença coloca, todas as cláusulas pertinentes a essa contratação foram cláusulas de contrato de cartão de crédito. A parte tinha ciência que era um cartão de crédito. Você não pode comparecer posteriormente na agência do banco e pedir um aumento de limite, porque não existe um aumento de limite de um empréstimo consignado. Então, efetivamente, a parte sabia, a parte fora informada. Então, Excelência, aproveita a minha sustentação, porque todos os casos são iguais, né? São casos que nós debatemos muito. Essa turma tem um entendimento excelente acerca dessa matéria, já foi muito discutido. Então, trago esse caso apenas porque esse foi uma sentença parcialmente procedente, né? E eu efetivamente sustento para que seja julgada improcedente nos seus termos, né? E que, se de alguma forma havendo mudança desse entendimento, que o dano moral não seja no patamar superior dessa turma, né? Enfim, uma vez que é um desses casos em que há saques posteriores, que o dano moral não ultrapasse aí o patamar de 3 mil
reais e que haja a compensação desses casos. Mas, assim, ciente da justiça que se faz nessa turma e de todos os debates e que essa turma se debruça mesmo para estudar esse assunto, né? Que a doutora Cristina é a relatora de todos esses casos, na verdade, tem perfeito entendimento de todos esses casos, enfim, o doutor Francisco Queiroz, o doutor Moacir, a doutora Misa, que também faz parte dessa turma. Então, assim, eu sustento esse caso só para que a gente traga sempre à baila essa matéria e para que eu aproveite o julgamento de um dos desembargadores da segunda-feira, para que foi muito bem dito com ele, quando ele, inclusive, pegou lá no contrato de cartão de crédito e falou assim, e no meu voto eu vou colacionar a parte em que, apesar da parte ter dito que foi um empréstimo de cartão de crédito que não tinha as informações, mas que está aqui, que eu permito que saque do meu limite e tal, e eu quero colar essa parte no meu voto. O voto não está disponível pelo desembargador, mas eu quis sustentar só nesse sentido, para dizer que o dever de informação, mesmo tendo sido, nesse caso aí, um termo de adesão, mas fora apregoado em todas as partes, e que, posteriormente, quando a parte compareceu no Banco Industrial e fez um aumento de limite, lá, novamente, tem lá a foto do cartão de crédito, tem lá as taxas que ele pagaria, não é? Então, nesse ponto, eu mudo para que a sentença seja julgada improcedente. Mas, se de outra forma foi entendida, na verdade, que seja o dano moral dentro desse patamar que a turma já vem adotando. Encerrada a sua colocação, doutor, o senhor está nos falando que houve já um julgamento no Tribunal Pleno do TJM, do nosso tribunal, portanto, sobre essa matéria. Já houve uma discussão num julgamento sobre essa matéria, obviamente, de um processo oriundo da justiça comum, não dos juizados, correto? Sim, Excelência. Me desculpe, exatamente. Eu estava sustentando no TJM na segunda-feira, porque nós temos casos nas varas cíveis também, né? Porque para ir para o pleno, para ir para a Câmara, perdão, o processo é oriundo de vara cível. De vara cível. Esse foi um voto do desembargador João Simões, mas esse processo, inclusive, foi pedido vistas pelo desembargador Pasquarelli e vem para a próxima sessão. Mas no voto dele, ele relatou isso que eu disse para o senhor. Entendi. Doutora Cristina, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu pediria ao senhor a licença para perguntar do colega advogado, para que ele diga quais as folhas que está nesses autos, a ida do cliente do banco até o banco pedindo o aumento de... Dona Gemira ter ido ao banco... A margem, né? O senhor disse que ela foi lá aumentar. É bom sempre colocar assim. Lógico. Perfeitamente. Doutora Cristina, esse é um documento que eu juntei nos autos, me desculpe porque como eu separei, é um documento que está assim, 1.2 e está escrito aumento de limite. Na sentença do doutor... Mas desculpa, doutor, isso foi assinado pela parte? Excelência, sim, assinado pela parte. É um aumento do limite assinado pela parte que a parte comparece no Banco Industrial e pede posteriormente o aumento do limite. Esse documento, inclusive, deixa eu ver se o doutor Luiz Pires menciona a página dele em sentença, mas é juntado aos autos. Esse é o documento que está como 1.2, aumento de limite. Essa matéria ela já está sendo hoje discutida no Tribunal de Justiça. O que me causa estranheza, Excelências, é que a gente fica olhando contra-cheque e, geralmente, o Banco Industrial diz que aquilo ali se trata de um cartão de crédito. E você vê muito lá empréstimo, não vê cartão de crédito. E você vê aquela parcela que ele cobra mensalmente como empréstimo. A despeito de um banco levantar a tese que ele cobra como se fosse cartão de crédito, na hora que há um contra-cheque, vem como empréstimo. Tem uma diferença. E em alguns casos você vê cartão de crédito, mas na maioria você vê empréstimo. Excelência, pela ordem. Nos casos do Banco Industrial,
em todos os contra-cheques em que efetivamente é feita a operação com cartão de crédito, aparece lá a siglazinha cartão de crédito consignado. Quando aparece empréstimo, é porque a parte tem outra operação de empréstimo anterior com o banco. Até porque aquele contra-cheque que for juntado naquela ocasião é um contra-cheque de um momento anterior à contratação do cartão de crédito. Doutor, eu acho que não é bem assim. Veja bem, se junta vários contra-cheques, e eu concordo com o senhor que a maioria dessas pessoas que estão demandando na justiça, ela não tem um empréstimo, ela tem vários empréstimos, acho que os colegas já estão cansados de ver. É BMG, é com vocês, é com outros. E você vê vários empréstimos e algum, muito raro, cartão de crédito. Eu posso até elencar e passar para o seu e-mail vários dos seus, que está dito que é cartão de crédito, mas no contra-cheque está empréstimo. Mas vamos nesse... Se eu me der folhas aí, eu posso reajustar meu voto. Excelência, me permite, na verdade, que eu não consigo abrir o processo agora porque eu estou aqui, mas olha só, eu vou mudar, por exemplo, a posição aqui e me permita, se eu conseguir mudar, eu consigo mostrar o documento para a senhora, esse é o documento que está no processo. Termo de autorização para aumento de limite, saque complementar, BIBcard, Angeline P. Silva, Agemire P. Silva, tá vendo? Assinado direitinho. Esse documento é o documento que está nos autos. Mas se eu puder folhear os autos aqui em um minuto, se eu puder entrar aqui, eu vejo, excelência, para a senhora exatamente a folha. Então... Página 96. Página 96, isso. Acho que é isso mesmo. Na hora que mais preciso sair. Certo, doutor Moacir? 96. Mas aqui, na 96, ela pede termo de autorização e pede um empréstimo de 543,42. É isso? É um valor a mais. É isso, doutor Márcio? Exatamente, excelência. Isso aí é um aumento de limite. Ela compareceu ao banco posteriormente e pediu aumento de limite. Eu trago especificado exatamente isso aí. Então, esse caso se enquadra no de R$3.000, como o senhor sustentou. Perfeitamente, excelência. Vou reajustar meu voto. Então... Nesse caso, doutora, ele não houve compra. Esse caso não é R$3.000, não, doutora. Mas ela foi lá e pediu. Ela assinou. Não, mas ela pediu um aumento de crédito. Ela fez um novo empréstimo, mas em momento algum a senhora fez compra. Compra é uma coisa, empréstimo é outra. E esse aumento de crédito que ela se fez fosse, também, efetivamente, me permita, uma discussão que, inclusive, é uma discussão que eu venho trazendo de outro tribunal, na verdade, que não é do Amazonas, mas um desembargador falou, olha só, se ela realmente tivesse... Vamos fazer o... Presidente. Pois não. Eu lavro o meu voto, o colega discorda, e o senhor é o voto de Minerva. Eu acompanho a relatora. Vou reajustar para simples fato. R$3.000. O simples fato da pessoa comparecer e assinar um documento, se ela comprou ou não comprou, não é outro caso. Agora, que existiu um interesse direto no aumento, isso é inquestionável. O documento está aí, 96. Então, aí ela não comprou. Então, quer dizer, ela comparece, ela pede o aumento, é dado o aumento e ela não compra. Não, mas aí eu acompanho a relatora. Posso anunciar o resultado? Ficou, portanto, dentro daquele... por maioria de votos, uma divergência do doutor Moacir, fica mantida a sentença, não é isso? E mantido o valor de R$3.000. Só uma sentença para dar dano moral no valor de R$3.000. No valor de R$3.000. Pronto, exato. Então, por maioria de votos, a sentença reformada e o dano moral no valor de R$3.000. Anunciado o resultado do julgamento.
Gostaria de passar, portanto, aos demais processos do doutor... Mas, então, esperou, acabou, né, a sessão? Ele abriu mão, pode ser julgado de forma virtual. Os demais... Eu gostaria depois de conversar com o doutor Márcio, porque eu tenho outros processos dele também. Perfeitamente. Excelência, e a senhora quer que eu permaneça na sala ou a senhora fala no momento posterior? Sair, depois a gente... Doutor Márcio, eu gostaria também de saber qual foi a data dessa sessão do TJ, que eu também vou entrar nela. Foi ontem, ele falou que foi segunda-feira. Foi segunda agora, né? Excelência. Na Câmara do Desembargador João. É a terceira Câmara Civil do TJ. Inclusive, a relatoria é do doutor João Simões. A relatoria é do João Simões. Então tá, pela pauta eu chego. É BIB, João Simões. BIB. Exatamente. Segundo ele. Está com vista para o desembargador Pascarelli. Desembargador Pascarelli. Eu acho que a coisa já começa a caminhar de uma outra forma e eu fico... graças a Deus, isso aí é só uma colocação que eu estou fazendo, que a nossa preocupação está transcendendo a nossa turma. Se existe fato, e esse fato eu considero um fato relevante, que já está sendo discutido, inclusive, nas matérias oriundas dos processos das varas comuns, e já está chegando ao pleno, eu acho que as nossas discussões, as nossas preocupações, elas estão interessantes, sim, a ponto de elas já estarem também sendo ativadas, essas discussões, lá no pleno. Então, é interessante, eu acho que é assim que a gente tem caminhado e é assim que a gente tem que caminhar mesmo, para que a gente consiga, de alguma forma, tentar distribuir uma justiça de uma forma mais equânime, mais equilibrada. Eu fico e eu fico feliz em saber que essa nossa discussão aqui, ela já saiu dessa nossa turma e já está ganhando o pleno do tribunal, pelo menos na Câmara em que está sendo composta pelo desembargador João Simões e pelo desembargador Flávio Pascarelli. É interessante, sim. Fico feliz pelo nosso trabalho, que está sendo, de alguma forma, encampado ou não. Pelo menos já é motivo de discussão lá no pleno. Né? Sim, perfeitamente. Então, eu devolvo a presidência não, aliás, eu fico na presidência porque a doutora é relatora. Os demais processos, eles podem ser julgados virtualmente na forma da nossa reunião. Doutora Luísa Cristina e doutor Moacir, positivo? Tem uma objeção por parte do doutor Moutinho? Excelência, para mim está ótimo. Está ok, doutora Luísa? Doutor Moacir? Depende do doutor Moacir. Ok também. Ok. Bom, então, doutor Márcio Moutinho, depois o senhor vai falar com a doutora Cristina. Quer falar na sala? Ou eu não sei se vocês querem... Ele pode sair, depois a gente fala com ele. Tá, tudo bem. Doutor Moutinho, desculpa eu lhe chamar de Moutinho, porque a gente é acostumado aqui com esse tudo nome, bem, Moutinho, viu? É perfeito. Eu faço uma correção, é Moitinho. Aqui... Moitinho. Sim. Porque Moitinho exatamente, o meu é Moitinho. Próximo, mas não tanto. Obrigado pela sua presença. E aqui Perfeito. Aqui no estado de Pernambuco também, Excelência, tem um juiz que é o Luiz Mário Moutinho, inclusive é um jurista e muito bom juiz, né? Apreciado por todos nós também, e ele também é Moutinho. Uma vez ele disse que eu era falsificado, mas enfim. Ou ele, fico muito feliz de vê-los. Exatamente. Ou ele. Fico muito feliz de vê-los bem. Eu já falei com ele, olha, talvez seja o senhor. Mas eu fico muito feliz em vê-los bem, e nós estamos muito preocupados com a situação do Amazonas, né? É sempre bom reencontrá-los com muita saúde. E assim desejo que permaneçam com muita saúde, vocês todos. Saúde para o povo de Pernambuco também. Muito obrigado, doutor. Pode tirar de sala o doutor Moutinho, por favor. Obrigado, doutor. Bom fim de semana. Um abraço a todos. Doutora presidente, doutora Luísa Cristina, devolvo a Vossa Excelência a presidência dessa sessão e fique à vontade.
Estou vendo o doutor Moacir muito triste. O que está lhe acontecendo, doutor Moacir? Doutor Jailton, tem mais algo para pregoar? Não, doutor. Estou desenhando aqui, vendo aqui os processos aqui, desenhando aqui os próximos só. Eu vou passar a palavra ao colega Moacir para ele encerrar. Colega Moacir, encerre, por favor, a sessão. Nós trabalhamos aqui, efetivamente, são 4 colegas trabalhando em conjunto. Tá ótimo, muito obrigado. Eu agradeço essa deferência, né? E, mais uma vez, estamos juntos aqui, tentando fazer, né? Valer o direito, né? Em prol da sociedade, do modo geral, dos consumidores, dos prestadores de serviço também. Então, gostaria de declarar encerrada essa nossa sessão. Espero que na próxima estejamos todos nós reunidos aqui de novo, né? Com saúde, né? E para dar continuidade a esse nosso trabalho, tá bom? Então, agradeço a participação dos colegas e a deferência da doutora presidente. Ela tinha e a doutora Misa também, que esteja presente.